tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos, sempre estamos. Bom dia. Nós queremos acolher, queremos saudar a todos vocês neste domingo de Pentecostes. Domingo no qual nós lembramos da descida do Espírito Santo sobre os discípulos, do início da igreja cristã. Domingo que também coincide com a comemoração, com a celebração dos 140 anos da comunidade Martin Luther. E neste domingo nós queremos então saudar vocês com a palavra bíblica que diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Também hoje neste culto, nós queremos lembrar com alegria e com gratidão que esta palavra de Deus chegou a nós, dando-nos o privilégio de sermos filhos e filhas de Deus. É por isso que também hoje nós celebramos este culto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos convidar vocês a ouvirmos, a cantarmos um hino relacionado à vinda do Espírito Santo. Um hino muito conhecido nosso. Hino Vem Espírito Divino. Eu quero te convidar ali onde estiveres para baixar a sua cabeça e para que nós possamos nos colocar em oração diante de Deus. Senhor, nosso bondoso Deus, nós sabemos que é justamente em Tua bondade que Tu nos chamas através do batismo. E assim Tu nos inseres na Tua comunidade e também nos presenteias com diversos dons. Confessamos a Ti, Senhor, que não agradecemos suficientemente
pelo privilégio de fazer parte de uma comunidade e por valorizarmos de menos aqueles que antes de nós serviram com os seus dons, testemunhando do seu amor por nós, do teu amor por nós. Agradecemos porque sempre de novo vens ao nosso encontro, deixando claro que nos queres ver envolvidos pelo teu abraço. E neste dia de Pentecostes, quando também lembramos dos 140 anos da comunidade Martin Luther, vem, Senhor, estar conosco. Nós precisamos de alento, de ânimo, de orientação e de exortação. Assim, queremos estar nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar na sequência para ouvirmos e para cantarmos o hino Grandioso És Tu. Também com este hino nós queremos manifestar em louvor a Deus a nossa gratidão. E logo em seguida nós vamos ouvir a leitura bíblica, que neste culto vai ser conduzida pela Sheila. Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Quem ouve meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Até aqui a leitura. Alegrai-vos sempre no
Apresentai a Deus as vossas preocupações, com orações, súplicas e louvor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. E a paz do nosso Deus, maior que a inteligência, haverá de guardar Os vossos corações, os vossos pensamentos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre Nós queremos então agora ouvir a segunda leitura bíblica deste culto, que também servirá como base para a nossa reflexão. E esta palavra nós encontramos em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 4 a 10, onde diz assim: Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes, dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: Eu escolhi uma pedra de muito valor, e agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Até aqui, a palavra bíblica. Senhor nosso bondoso Deus, também nós hoje nos colocamos diante da Tua palavra, rogando que através dela Tu possas falar conosco.
Assim nós o pedimos, em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, alguns de nós haverão de lembrar das aulas de ciências, quando a gente aprendeu que existem seres animados e seres inanimados. Não é tão complicado assim como parece. Os seres animados são aqueles que têm vida, aqueles que nascem, crescem e morrem, tipo os animais, tipo nós, seres humanos, ou também as plantas. E os seres inanimados, por dedução, são aqueles que não possuem vida em si mesmos. São areia, os bancos da igreja, que agora já são, mesmo sendo feitos com uma planta, mas a árvore já está morta, e assim por diante. E as pedras, esses são os chamados seres inanimados. Talvez a gente não faça reflexão sobre isso, não se dê conta, mas de alguma forma as pedras fazem parte da vida da gente. Quem já trabalhou na roça sabe que num lugar onde tem muita pedra é sofrido. Para arar a terra, para capinar, é muito complicado. Ou quando a gente bate o dedão numa pedra e arranca uma unha, ou uma parte do couro, do dedo, do pé, a gente é capaz de dizer assim, maldita, maldita pedra. Mas as pedras também são coisas boas, importantes. Se nós queremos fazer uma construção, e numa altura nós achamos um chão mais firme, onde tenha pedras, isso é um bom sinal para a gente conseguir fazer uma construção. Mas a pedra é também o símbolo da agressividade humana. Mesmo na Bíblia existem textos que falam de jogar pedras nas outras pessoas. Aqueles que encontraram a mulher adúltera, eles propuseram a Jesus que ela fosse morta a pedradas. No livro de Atos dos Apóstolos, o Estevão, ele não renunciou à sua fé e acabou sendo morto apedrejado. Mas a pedra também é um símbolo da nossa agressividade, no sentido que às vezes a gente diz assim, aquela pessoa chegou já com o bolso cheio de pedras para atirar. Quer dizer, se refere a quando nós chegamos diante de uma situação e nós já estamos propensos à agressividade, que pode se manifestar das mais diversas formas. Às vezes a nossa agressividade se reflete na forma de mágoas, ou de ficarmos emburrados. Isso é jogar pedra de outra forma e de outra maneira. Como anda a nossa vida? É interessante a gente observar que no texto bíblico que nós ouvimos, de 1 Pedro, o símbolo, a figura que se usa para transmitir a mensagem, o símbolo é justamente uma pedra. Aquelas primeiras comunidades lá da Ásia Menor são lembradas através desta carta. São lembradas daquilo que aconteceu na vida deles. Eram pessoas, como diz o texto, que andavam na escuridão, andavam sem sentido de vida. E em determinado momento, eles tiveram acesso ao Evangelho, a palavra da salvação para a vida deles. Eles tiveram acesso a Jesus Cristo, que no texto é dito que é a pedra fundamental sobre a qual as pessoas podem construir a sua vida. E à medida que as pessoas acessaram esta palavra a respeito da pedra fundamental que é Jesus Cristo, elas tiveram a sua vida transformada. E se antes viviam na escuridão,
Agora, elas vivem na luz. Não apenas vivem na luz, agora é dito a respeito delas que elas se tornaram um povo especial, uma nação escolhida por Deus, chamada por Deus, não por causa dos seus méritos ou por causa das suas qualidades, mas pessoas, um povo escolhido, porque agora tem a sua vida construída sobre a rocha firme que é Jesus Cristo. Mas além disso, aquelas comunidades da Ásia, aquelas pessoas, foram chamadas através do conteúdo desta carta, foram chamadas para que também elas fossem pedras vivas nas mãos de Deus. De não serem pessoas propensas a julgar pedras, mas serem pessoas que fossem pedras vivas nas mãos de Deus, para que através delas Deus pudesse construir um templo espiritual. Simplificando, esse templo espiritual significa pessoas que louvam a Deus, que agradecem a Deus e cujas vidas estão nas mãos de Deus, para que a vontade de Deus possa acontecer ali onde essas pessoas estão. Queridos irmãos, queridas irmãs, de que forma esta palavra fala também conosco hoje? Antes de tudo, ela deveria provocar em nós uma profunda gratidão. Porque ao longo da história, pessoas que nos antecederam foram pedras vivas nas mãos de Deus, serviram com os seus dons, para que nós pudéssemos também construir a nossa vida sobre a rocha que é Jesus Cristo. Gratidão por termos sido batizados, inseridos neste corpo de Cristo. E hoje, quando nós celebramos e comemoramos os 140 anos da comunidade Martin Luther, é uma hora, sim, para com humildade, para com alegria e com gratidão, reconhecermos diante de Deus aqueles que aqui serviram, através do culto infantil, do ensino confirmatório, dos grupos de jovens, da música, da liderança e das mais diversas formas, para que hoje nós pudéssemos ser ainda comunidade de Jesus Cristo, colocados nas mãos de Deus, para sermos pedras vivas sob a ação do Espírito Santo. Hoje é um dia, queridos irmãos, queridas irmãs, para lembrarmos que nesta comunidade já foram construídos diversos templos, todos eles construídos com madeira, com tijolos, com cimento e assim por diante. Templos que envelhecem e que numa altura precisam ser reconstruídos. Mas é um dia para nós lembrarmos fundamentalmente que uma comunidade cristã se constrói com pessoas, se constrói com gente que está disposta a não mais carregar pedras no bolso, mas que está disposta a serem pessoas que se dispõem a serem pedras vivas nas mãos de Deus. Que assim como aconteceu no passado, que assim também possa ser conosco. Que Deus possa usar a ti e a mim, a cada um de nós, com os seus dons, para servirmos a Deus neste mundo, neste lugar onde nós estamos. E que assim Deus continue construindo em nosso meio aquilo que Ele quer fazer. Que Deus nos use como pedras vivas nas suas mãos. Que assim seja. Amém.
Pedro, Pedro, lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Lhe disse Jesus: Pedro, segue a mim, pois há muita gente que não sabe do amor de Deus, nem do seu perdão, nem de Jesus Cristo que lhe traz a salvação. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Disse Pedro sim, seguiu a Jesus, deixou suas redes e tomou a sua cruz. Lhes falou de Deus e do seu perdão, e de Jesus Cristo que lhes traz a salvação. Pedro, Pedro, lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Vamos nós também falar de Jesus, convidar os homens a andar na sua luz. Como os pescadores, vamos arriscar, rede mar adentro, o evangelho anunciar. Pedro, 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 lá da Galileia. Pedro, homem simples, pescador de alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Nós queremos compartilhar alguns avisos com as comunidades. O primeiro deles a respeito dos próximos cultos. O próximo culto na comunidade João Batista, no dia 5 de junho, sábado à tarde, às 17 horas. Na comunidade Evangelista Lucas, no dia 6 de junho, domingo pela manhã, às 9 horas. E aqui na comunidade Martin Luther, o próximo culto, também no dia 6 de junho, domingo à noite, às 19 horas. As ofertas deste final de semana são ofertas nacionais e se destinam para o Fundo de Missão em nosso país. Então, aquilo que nós também, em gratidão, dermos como oferta neste culto, se destina para o trabalho missionário em nossa igreja. Podemos continuar fazendo nossas ofertas por depósito bancário ou também na secretaria, assim como acharmos mais adequado. Eram esses os avisos que nós tínhamos para hoje. Nós queremos nos colocar em oração diante de Deus, nós queremos agradecer e também interceder. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua palavra. Falas conosco através dela, a partir da ação do Teu Santo Espírito. Agradecemos que esta palavra foi pregada, ensinada, compartilhada e testemunhada ao longo dos 140 anos da comunidade Martin Luther. Agradecemos por cada criança, cada jovem, cada adulto e cada idoso que encontrou sentido de vida, alegria e alento nessa comunidade. Agradecemos por todos aqueles que serviram e continuam servindo com os seus dons para sermos edificados sobre fundamento sólido. Agradecemos por todos que foram e continuam sendo pedras vivas em Tuas mãos. Intercedemos por aqueles que sofrem, por luto, doença, desânimo, depressão ou solidão. Intercedemos por lideranças e membros,
para que em humildade continuem sendo moldados diariamente por Ti. Enfim, Senhor, tudo colocamos em Tuas mãos, quando juntos dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós ainda queremos agora ouvir o hino Dá-nos esperança e paz, e depois receberemos a bênção de Deus. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Dá-nos esperança e paz, dá-nos bênçãos, dá-nos fé, dá-nos a luz de Teu olhar, dá-nos Teu amor. Nós queremos, ao final deste culto, receber a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te conceda da sua paz. Amém. Nós queremos permanecer nesta paz, mas também com alegria e também com gratidão em nossos corações, pela história da comunidade Martin Luther e também pela presença de Deus através do seu Espírito Santo em nossas vidas. E assim como nós lembramos há pouco, que nós possamos ser pedras vivas nas mãos de Deus, para que a vontade dEle aconteça em nosso meio e através de nós. Que assim nós tenhamos todos uma ótima semana.